Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje na igreja São Damião de Molokai, o apóstolo dos leprosos. Um grande testemunho da igreja, um homem de muita coragem e que nos deve alegrar e que nos deve colocar a pensar nos valores da nossa vida, o que é que fazemos da nossa vida, como é que gastamos os nossos dias. E, portanto, o testemunho de fé, a generosidade, a solidariedade, não é só para os cristãos, não é só para os católicos. No Parlamento, não é assim que se chama, nos Estados Unidos, uma das figuras que está lá, referente ao Havaí, é a figura do Padre Damião de Molokai, uma das ilhas para onde eram deportados todos os leprosos. Enviamos uma saudação para os doentes que nos acompanham, para todas aquelas pessoas que nos estão a acompanhar neste momento, no dia de São Damião, e que a sua vida, o seu testemunho, é para nós um motivo para nós pensarmos, para pararmos, refletirmos e olharmos. Uma das frases que São Damião dizia é: os sacrifícios por causa de Cristo nada são. Os sacrifícios, todos os sacrifícios que sejam feitos por causa de Jesus Cristo, nada são de maior. Celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E vamos hoje celebrar pelos pais e sogros de Germana e Jacinto Freitas. E também vamos lembrar Maria Adelaide Valente. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Deus ó misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, deixamos Trode e navegamos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte, fomos para Neápolis e de lá para Filipos, cidade principal daquela região da Macedônia e colônia romana. Estivemos nessa cidade durante alguns dias. No sábado, saímos pelas portas da cidade, em direção à margem do rio, onde julgávamos que havia um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a falar às mulheres ali reunidas. Uma delas, chamada Lídia, escutava-nos com atenção. Era negociante de púrpura, natural da cidade de Tiatira, e adorava o verdadeiro Deus. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia. Quando recebeu o batismo, juntamente com toda a sua família, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa.
e obrigou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua mão direita deu-lhe a vitória. Ela provaiu do seu santo braço. O Senhor deu a conhecer a salvação, aos olhos das nações revelou a justiça. Não se esqueceu do seu amor, da sua fidelidade à casa de Israel. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, e pelo poder que lhe deste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos os que lhe confiastes. É esta a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te sobre a terra, consumando a obra que me encarregaste de realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha em ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me destes. E eles guardam a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste e eles receberam-nas. Reconheceram verdadeiramente que saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para ti. Palavra da salvação. Então, o Evangelho que acabamos de ouvir, tirado de São João, que continua a ser um Evangelho de despedida de Jesus, que sintetiza todo aquilo que é a verdade à volta de Jesus Cristo. Foi enviado pelo Pai e quer levar todos para o Pai. Nós ontem refletíamos aqui sobre o Evangelho do amor. Jesus dizia no Evangelho: não há ninguém que ame mais do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E o cristão tem que se rever na cruz,
O mundo não nos ama, o mundo não gosta dos cristãos, não gosta dos católicos, sobretudo dos católicos, mas nós revemos na cruz. E a cruz tem duas traves, a trave horizontal e a vertical. Horizontal para que nos eleva até Deus e horizontal que simboliza de braços abertos para acolher todos os irmãos, mesmo aqueles que não gostam de nós. É este o lema. Não haverá nunca cristão sem a cruz. É este o lema do cristão. Cabeça erguida, o olhar para o Pai e os braços abertos para o mundo. Mas nós hoje celebramos um homem que viveu isto plenamente. Quem está em casa, tem aqui uma imagem que eu coloquei erroneamente e está a tapar um bocadinho a nossa cabeça, mas peço perdão. Mas a imagem do Padre Damião, jovem. Antes da missa tínhamos uma aqui, o Padre Damião já nos últimos anos de vida, mas este é de jovem, quando deixou Bruxelas e foi para o Haiti. Chamava-se Joseph Wouters, nasceu a 3 de janeiro de 1840, numa pequena cidade do norte de Bruxelas, na Bélgica, nos tempos em que a Europa era verdadeiramente cristã. Aos 19 anos de idade, entra para a Ordem dos Padres do Sagrado Coração e toma o nome de Damião. Nas ordens religiosas, os sacerdotes e as religiosas mudam de nome para significar pertença a Cristo. E, portanto, ele chamava-se José e mudou o nome para Damião. Em seguida, é enviado para terminar os seus estudos num colégio em Paris. A vida de Damião começou a mudar quando completou 21 anos de idade. Um bispo de Havaí, que nós sabemos, eu hoje na oração pus o mapa do Havaí, que fica junto dos Estados Unidos, da costa da Califórnia, México. São um conjunto de ilhas e uma delas chama-se Molokai. Portanto, um bispo do Havaí, arquipélago do Pacífico, estava em Paris, onde ministrava algumas palestras e pretendia conseguir missionários para o local. Ele expunha os problemas daquela região, especialmente os doentes de lepra, que eram exilados e abandonados numa ilha chamada Molokai por determinação do governo. Eram os governos colonizadores que enviavam os leprosos, e nós sabemos o que é que são lepra. A lepra é uma doença que os membros vão caindo aos poucos. Graças a Deus, no nosso tempo, é uma doença ultrapassada, mas que foi um flagelo ao longo de toda a história. Damião logo se interessou e colocou-se à disposição para ir como missionário à ilha. Alguns factos antecederam a sua ida. Uma epidemia de febre tifoide atingiu o colégio e o seu irmão caiu doente. Damião ainda não era sacerdote, mas estava disposto a insistir que o aceitassem na missão rumo ao Molokai. Escreveu uma carta ao superior da Ordem do Sagrado Coração, que, inspirado por Deus, permitiu a sua partida. Assim, em 1863, ele tinha nascido em 1840, portanto, com 23 anos, Damião embarca para o Havaí após ser ordenado sacerdote. Chegando ao arquipélago, Damião logo se colocou a par da situação. A região recebera imigrantes chineses e com eles a lepra. Em 1865, temendo a disseminação da doença, o governo local decidiu isolar os doentes na ilha de Molokai. Nessa ilha existia uma península cujo acesso era impossível, exceto por mar. Assim, aquela península, chamada Calaupa, tornou-se a prisão dos leprosos. Para lá se dirigiu Damião, junto com 3 missionários que iriam revezar os cuidados com os leprosos.
Os leprosos não tinham como trabalhar. Roubavam-se entre si e matavam-se por um punhado de arroz. Damião sabia que ficaria ali para sempre, pois grande era o seu coração. Naquele local abandonado, o padre começou a trabalhar. O primeiro passo foi recuperar o cemitério e enterrar os mortos com dignidade. Com frequência ia à capital comprar remédios, comidas, etc. Nesse meio tempo, escrevia para um jornal local contando os terrores da ilha de Molokai. Essas notícias espalharam-se e abalaram o mundo. Todo o tipo de ajuda humanitária começou a surgir. Um médico que contraíra a lepra ao cuidar dos doentes ouviu falar de Damião e viajou para a ilha a fim de o ajudar. No tempo que passou na ilha, Damião construiu uma igrejinha onde passou a celebrar as Eucaristias. Também construiu um pequeno hospital onde ele e o médico cuidavam dos doentes mais graves. 2 aquedutos completavam a estrutura sanitária tão necessária à vida daquele povoado. Porém, a obra de Damião abrangeu algo mais do que a melhoria física do local. Ele trouxe nova esperança e alívio para os doentes. Já era considerado o apóstolo dos leprosos. Numa noite, em 1885, Damião colocou o pé esquerdo numa bacia de água muito quente. Percebeu que tinha contraído a lepra, pois não sentiu dor alguma. Havia passado cerca de 10 anos desde que ele chegou à ilha e milagrosamente não havia contraído a doença, até então. Com o passar do tempo, a doença o tomou por inteiro. O doutor já havia morrido, assim como muitos dos amigos, quando, em 15 de abril de 1889, o padre Damião de Worcester morreu. Em 1936, seu corpo foi trasladado para a Bélgica, onde recebeu os solenes funerais de Estado. Em 1995, o padre Damião de Molokai foi beatificado pelo Papa João Paulo II, dia da sua festa, e designado para o dia 10 de maio. O dia da sua festa foi designado dia 10 de maio, o dia em que foi beatificado. O Papa Bento XVI declarou o santo a 11 de outubro de 2009. Portanto, é um santo dos nossos tempos. Normalmente, os santos é preciso um grande processo para encontrar para fazer estudos e para encontrar o milagre, os milagres, e o padre Damião levou 100 anos, mas o povo cristão sempre o considerou santo pela sua generosidade, pela sua forma como ele deu a vida, a exemplo de Jesus Cristo, pelos mais fracos. Nós, num tempo que corre, não se fala de modelos, e uma das coisas mais angustiantes que nós temos é a educação. Nós crescemos, nós os mais velhos, crescemos com o exemplo das pessoas que se notabilizaram, que se tornaram diferentes. E nós hoje não temos isso na educação. E é um motivo preocupante. Parece que é nivelar tudo por baixo, nivelar tudo por mal. O homem, a sua condição é de mal, e portanto tem que se nivelar tudo por baixo. Nós fomos educados, nós tivemos a sorte de ser educados com exemplos de pessoas que sobressaíam pela sua nobreza, pela sua capacidade, pela sua força. E não nos podemos calar. Nós não podemos estar de acordo com este modelo que está hoje implantado. Isto não é política. Isto é amor aos jovens. Hoje nivela-se, parte-se o princípio que o mal que reina por todo o lado e que tudo é igual e tudo nivelado por baixo.
E nós tivemos a sorte de ser da geração, ainda que nos foram apontando gente que sobressaiu com o seu amor, com a sua dádiva, com a sua generosidade, com a sua forma diferente de fazer. E é essa sociedade que nós defendemos. É essa, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio-nos para propor a saída do mal do mundo. E uns aceitam ou não aceitam, somos livres. Mas esta proposta tem que ser feita. E o Padre Damião de Molokai é um desses, que certamente na sua época foi ridicularizado. Imaginai, jovem, com 23 anos, a descer na ilha de Molokai do barco, com outros leprosos, e a conversa dos do barco, daqueles que o deixaram lá. Imaginemos só o ridículo em que ele deveria ser, porque era um jovem. Como é que um jovem daquela idade se atrevia a ir para a Ilha da Morte? E nós, como nós cristãos católicos, que olhamos para a cruz e como o nosso modelo, temos que pensar nisto e, sobretudo, neste tempo em que os nossos jovens parece que o nível da droga, o nível do mal, o nível do normal, chamado novo normal, do pensamento único, é preciso irmos dizendo que é preciso sobressair de vez em quando, e que sobressaia aqueles que aceitarem o projeto do bem, o projeto que Jesus Cristo nos veio propor. Então, que São Damião de Molokai nos anime, nos dê força para pensarmos como é a nossa vida, tão normal que se torna anormal. Nós hoje vivemos numa sociedade que quer ser tão normal que se torna anormal. E esta gente, estes heróis, não ficavam pela superficialidade, pelo banal, pelo comum, pelos lugares comuns, pelo politicamente correto, que é agora uma coisa do nosso tempo também. O politicamente correto é não fazer ondas, dizer, abanar a cabeça, mesmo que seja mentira, mesmo que as pessoas estejam a pensar o contrário, dentro do seu coração estão a pensar uma coisa, mas estão a abanar a cabeça a dizer que sim. É o politicamente correto. E ninguém diz, isso não se pode dizer porque não é politicamente correto. Esta gente não falava o politicamente correto, falava a linguagem de Deus, que era aquilo que lhes importava. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, foi durante a segunda viagem missionária de São Paulo que o Evangelho entrou na Europa pela Macedónia. Oremos pelo nosso continente dizendo: renovai, Senhor, a Europa unida. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega defendam as raízes cristãs da velha Europa contra aqueles que persistem em silenciá-las. Oramos. Para que, por intercessão do apóstolo Paulo, os que deixaram a Igreja-mãe que os batizou se apaixonem pela verdade do Evangelho, oramos. Senhor, a Europa unida. Para que a presença dos cristãos na Europa não deixe de ser reconhecida e respeitada com o pretexto da laicidade política, oramos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que aqueles que se associam à paixão de Cristo, através do sofrimento, da solidão e da doença, acolham serenamente a vontade de Deus, oramos.
para que os fiéis mais simples das comunidades paroquiais não se deixem abalar pelo que ouvem dizer contra a fé, mas se alegrem no espírito da verdade que procede do Pai. Oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhes deste tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovaste com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que São Damião do Molokai nos inspire e que interceda por nós. Todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe.